Fala-se então em poesia trovadoresca, que é 1200, as cantigas, poesia humanista, que é 1400, você tem livros para colocar essas poesias. Observação sobre a poesia humanista. Na hora que eu tenho a poesia trovadoresca, é a cantiga. O nome já diz, cantiga, era o texto mais o violão. O cara cantava e tocava ao mesmo tempo, por isso que o nome era trovador. Ninguém dizia poeta, dizia trovador. Então, em 1400, ainda havia os trovadores, porque a literatura e a música estavam juntas. O que acontece em 1400? A música vai para um lado e a literatura vai para o outro. Deste momento em diante, quem estuda ou faz música vai só fazer a sua música, não vai mais misturar com a poesia. Você sabe quando é que isso volta? Quando é que a música se encontra com a literatura de novo no Brasil? No tropicalismo. Quando Caetano Veloso vai colocar Macunaíma nos textos dele, dizendo assim, um índio descerá. Aí você para, é isso que vai acontecer. Quando é que a literatura se mistura com a música de novo, com Chico Buarque de Holanda? Que vai pegar o texto de João Cabral de Melo Neto e fazer um texto dele. De um cara que vai beijar a sua mulher como se fosse a última. E vai subindo para trabalhar. Vai subindo os seus andaimes e tudo mais e cai lá de cima. E já que era pobre, até para morrer, pobre morre errado. Na música diz lá, morreu na contramão atrapalhando o trânsito. Você sabe como é o nome desse texto? Construção. Cada palavra é como se fosse um tijolo. João Cabral de Melo Neto, que vai colocar a palavra como pedra. E ele vai amarrar as pedras bem direitinho e fazer a música dele chamada Construção. Literatura e música se juntam de novo lá nos anos 60. Por enquanto, desde 1400 que elas se separam. Não tem mais um trovador, não tem mais. Ok, poesia humanista, poesia clássica é essa aqui, ó, Camões, poesia clássica, 1500. Poesia barroca, do Gregório de Matos, 1600. Você vai botando aí a data. Poesia Árcade, do Bocage e do Tomás Antônio Gonzaga, 1700. É a poesia setecentista. Poesia romântica, do Gonçalves Dias, do Gonçalves de Magalhães, do Álvares de Azevedo e do Castro Alves, 1836 no Brasil. Que é Suspiros Poéticos e Saudades, começo do romantismo. Poesia realista, o Brasil não teve. O Brasil não teve poesia realista. O Brasil teve poesia parnasiana. Como é o nome do grande poeta parnasiano? Olavo Bilac. E essa poesia realista, não tem não? Tem. Lá em Portugal, o nome do cara é Antero de Quental, amigo do Eça de Queiroz. Enquanto Eça de Queiroz vai fazer romance, Antero de Quental fazia poesia realista. Anote aí a observação. Onde tem poesia realista, você vai e escreve. Apenas em Portugal. Nome do poeta, Antero de Quental. Ele fazia poemas analisando a realidade. Vamos tirar essa observação aí direitinho, observe. A poesia parnasiana ela é um pouco alienada, porque fala de Grécia e Roma. E a poesia realista fala de quê? Do dia a dia, da vida comum. Por isso que o nome é poesia realista. Então um poema que falasse sobre a exploração do homem pelo próprio homem é parnasiano ou realista? Realista. Poesia realista vai analisar a vida, o dia a dia, em forma de poema. Quer ouvir uma? O Senhor já saiu para trabalhar. Enquanto isso, a senhora na janela já está. E a empregada e a mucama na cozinha a conversar.
Desse jeito, nada vai se realizar. Você entendeu? O senhor já saiu a trabalhar. E a dona da casa, na janela, já está inútil, prestando atenção na vida dos outros, fofoqueira. Lá para dentro, a mucama, a empregada, estão a conversar. Nada vai se realizar. Não vamos nem almoçar. Ele faz uma análise dessa sociedade lisboeta, o Antero de Quental, faz uma análise dessa sociedade que fica na janela, prestando atenção à vida dos outros, as fofoqueiras, as beatas, tudo ele diz. A empregada doméstica que não queria trabalhar, se a patroa não estava vigiando, por que ela ia trabalhar? Isso é poesia parnasiana ou realista? Realista. Só quero que bote a observação. No Brasil não houve poesia parnasiana, Olavo Bilac. Mas em Portugal, Antero de Quental, amigo do Eça de Queiroz, eles são os fundadores da Sociedade do Raio, eles vão criar o realismo em Portugal, fazia poesia realista. Pronto? Repetindo, vamos lá. Antero de Quental, poesia realista. Olavo Bilac, poesia parnasiana. Antero de Quental era o amigo do Eça de Queiroz, que é o grande nome do realismo português. Só que o Eça de Queiroz vai fazer romance. E o Antero vai fazer poesia. Como ele não é alienado, ele não vai fazer poesia parnasiana. Vai fazer poesia realista. E o Brasil não teve poesia realista. Teve apenas a poesia parnasiana, alienada dos problemas sociais brasileiros. Ok? Seguindo. Poesia simbolista ou decadentista. Poesia simbolista é do final do século, é 1893, bote a data. 1893, o nome do cara é Cruz e Souza. Cruz e Souza vai ter um apelido de cisne negro, né? Ele é negro, a história dele é muito interessante, acho que ele é do Espírito Santo. Os pais dele são pais adotivos, não tinham filhos. Um era um militar importante, muito bem casado, um coronel e tudo mais, que não tinha filhos. Aí ele vai e adota esse menino que é negro, que é o Cruz e Souza. Cruz e Souza cresce com a educação esmerada, com o empenho da família, e com 17 anos já era a mente mais brilhante ali daquela região sul. 17 anos, negro mesmo, não é moreno não, porque tem gente que diz moreno, não é moreno, é negro mesmo, ok? Genial, inteligentíssimo, já escrevendo nos jornais, e todo mundo batia palmas para ele. Batia palmas para ele por quê? Porque o pai dele era rico, porque o pai dele era importantíssimo ali naquela região. E já estava arranjando o casamento dele, ele já estava noivo, com uma moça branca e linda. Século XIX, o cara negro com uma moça branca e linda. Aí o pai dele morre. Quando o pai dele morre, pouco tempo depois a mãe vai e morre também, lembre, são adotivos. Agora ele está sozinho, os outros parentes vão tomar, pela justiça, vão tomar a herança e ele vai ficar pobre. E quando ele ia dar uma palestra, quando ele ia falar alguma coisa, as pessoas diziam assim: eu lá vou ouvir este negro? E aí o problema dele começa esse, de sofrer o preconceito na pele mesmo. Enquanto o pai dele tinha poder e tudo mais, ele era respeitado, agora ele não é ninguém. E os jornais não querem mais aceitar os textos dele e assim vai. E a noiva branca e linda que ele tinha, e ela até gostava dele, a família dela agora não quer mais. Eu sei que ele se revolta, tira a roupa toda e sai nu, imitando um gesto lindo de um tal de Francisco de Assis, sai nu de casa, sem nada, e vai tentar a vida sozinho, abandona tudo, vai se casar com uma mulher negra igual a ele e vai ter uns 3 filhos, se eu não me engano. E vai para o Rio de Janeiro trabalhar numa linha de trem, ajudando a fazer a linha de trem, com estudo. Vai trabalhar miseravelmente. A mulher vai morrer de tuberculose, os filhos também, morre todo mundo, acabou.
A vida dele é uma desgraça, a vida dele é horrível, ele vai alcançar a projeção nas letras, mas sempre com aquela questão do preconceito. Quando ele morre, morre como um indigente, não tem dinheiro, não tem mais nada, nenhum respeito. O corpo dele vai ser colocado dentro de um saco e vão levar para o Espírito Santo no vagão que conduz os animais, para ser enterrado lá por alguém. História alegre, história triste, história de dor, história de preconceito. Você já leu Cruz e Souza? Leia. Todos os poemas dele aparece a cor branco, branco, branca, nívea quer dizer branco, lívia quer dizer branco. O branco e todas as suas variações vão aparecer nos poemas do Cruz e Souza. E todo mundo diz que Cruz e Souza tem uma poesia triste, melancólica, decadente, graças ao preconceito que sofreu. E o branco, quando aparece dentro do texto, é simbólico desse preconceito. E ele joga com a luz e a escuridão, o negro e o branco dentro do poema. Ele, para completar, vai ler alguns franceses: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé e Baudelaire. Quem é esse Charles Baudelaire? É o cara que vai escrever As Flores do Mal. As Flores do Mal é um livro tão decadente, tão, sei lá, desgraçado de um jeito, que a pessoa lê, se ela tiver propensão a se matar, no final ela se mata. Ok. As Flores do Mal começa com o Pai Nosso para o diabo. Diz assim: glória e louvor a ti, ó Satã. Aí começa. Professor, não vou ler não. É assim que começa. A mãe fala com o filho no poema. E a mãe diz assim: sai de dentro de mim, ó podridão, ó bolo de serpentes imundo. A mãe conversando com a criança. Professor, já estou com vontade de morrer. Morra não, que você perde a sua vaga. Continue aí. As Flores do Mal é satanista, é tudo que você puder imaginar de decadente. E o cidadão Cruz e Souza, que já tinha uma vida mais ou menos, lhe contei, vai ler isso. Como é que fica o texto dele? Completamente dolorido. Esse é o simbolismo. Porque ideologicamente o mundo caminha para o final do século. E toda vez que chega o final do século, vem a tristeza sobre o mundo. Porque o ser humano acha que não vai ver o novo século. Se chama pessimismo. Os ingleses vão chamar de spleen, que quer dizer tédio e melancolia. Todo final de século digamos assim, é dolorido, é melancólico. Então a poesia finissecular, a poesia de final de século também é dolorida. Porque o poema, como eu lhe falei, é o homem e o seu contexto. Eu vou lhe provar por que o final de todo o século é dolorido. A semana é ótima. Mas assim, o finalzinho dela, quer dizer, domingo de tarde, o negócio fica meio abatido. Você já está querendo morrer porque você se lembra que no dia seguinte tem trabalho, tem aula, tem tudo. Você já fica desanimado. Para piorar, quando alguém liga a televisão, o Faustão começa a falar. E a vontade é de morrer mesmo, né? Ou de matar alguém. Então, quando você termina o finalzinho ali da sua semana, embora o domingo seja o primeiro dia, é melancólico. Vamos agora encarar o final de um ano. O final do ano é melancólico ou é alegre? É melancólico. O ano acabando, dá uma tristeza assim na pessoa e chama essa tristeza de Natal. Se você quiser saber se o final do ano é triste mesmo ou não, você bote aquela música da Simone para tocar desde de manhãzinha. Então é Natal. Quando dá meio-dia, você mata um. Você está entendendo? Você vai e bota aquilo ali, é um abuso ou música do meu abuso. Ok, a festa cristã é triste. O final de semana é melancólico, o final de um ano é melancólico. Imagine o final de um século. O século se acabando, Nostradamus estava com tudo, o que ele disse era propalado nos jornais e as profecias se cumprindo, e o cara dizendo, o mundo vai se acabar. Todo final é melancólico. Você está no final do ano querendo dar aula, tente dar aula em dezembro, comecinho de dezembro. Os alunos não querem anotar mais nada não, rapaz.
E o aluno ainda diz assim: professor, para que tudo isso se o destino é a morte? E você, o clima é esse. Aí você entra no final do século com a poesia decadente francesa, o cara fazendo poemas para o diabo, o outro perdeu a noiva, perdeu a riqueza, perdeu tudo, e você ainda quer que ele cante alegrias. Está aí o simbolismo. Você quer falar? É um aviso que é. Ah, obrigado. Machado de Assis era ou não era um autor realista? Ele é o maior dos realistas. Ninguém abordou a realidade tão perfeitamente quanto Machado de Assis. O que o Machado de Assis dizia sobre a amizade? As amizades são por interesse. Sim ou não? Não, professor, não concordo não. Mentira. E as pessoas ainda mentem. Mentira também. Por que você está aí, perto aí desse rapaz? Não, é um colega meu, estudo com ele, faz tempo. Mentira, você veio de carona com ele e vai voltar. Se você se afastar, você perde a carona, pessoa lisa. Aí você para e diz: é verdade, as amizades são por interesse. Por que você está aí perto dessa menina? É colega minha. Não, você é afim dela, por isso que você não desgruda da menina. E eu sei qual é o seu interesse, ora mais. Então não rola, as amizades são por interesse. Machado de Assis está certo. Qual o assunto que ele mais falou? Sobre chifre, sobre adultério. Para que coisa mais real? Você não vê, mas a pessoa sente. Não está lá, mas está. E é um tema eterno, porque o ser humano é eterno também. Olha, no ano 4012, não haverá mais nem o seu pó. No ano 4012, nós não existiremos mais, mas eu sei uma coisa que ainda existirá. O quê? Chifre. Ainda haverá traição, e você será traído com um robô. Vai ser pior ainda. Ok? Então, realismo machadiano. Vamos lá. Poesia modernista, aí você para. Poesia modernista é aquela do século XX. É aquela que o ser humano já vai sendo comparado com máquina. Aí eu quero que você anote aí 1902, na poesia modernista. 1902 e bote também 1922. Porque 1902 é lá em Portugal. E 1922 é no Brasil, que é a Semana de Arte Moderna. Lá em Portugal, o nome do cara é Fernando Pessoa. E no Brasil, o nome é Mário de Andrade. Então, esses autores, eles vão observar o novo século. E eles vão ver que nesse novo século, a máquina vai tomando o lugar do homem. Os poemas, eles passarão a ser mais dinâmicos, dínamo, física, mais dinâmicos, mais mecânicos, como se o homem não precisasse mais ser homem ou estivesse se transformando numa máquina. Anote o nome do poema para você dar uma olhada. Se chama Ode Triunfal. Ode, O-D-E. Ode Triunfal. A Ode Triunfal do Álvaro de Campos, que é um heterônimo do Fernando Pessoa, é um grande texto modernista de Portugal. Porque você vai lendo e é como se não houvesse pontuação. É como se você não devesse parar. A tua leitura vai ser tão rápida, tão maquinal, que se assemelha a uma máquina falando, sem parar. As vírgulas são tiradas de propósito, para não haver pausa. Porque a pausa é a lentidão. Então o modernismo é marcado pela velocidade, pelo dinamismo, pela rapidez até das palavras. E a Semana de Arte Moderna vai trazer esse aspecto maquinal para o Brasil. Então teremos uma poesia modernista, beleza. E por último, teremos a poesia de hoje. Como é que a gente chama a poesia de hoje? Olhe lá. Poesia modernista, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Drummond,
Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, poesia modernista.